Vamos colocar aqui o nome da live de hoje. Dietas emagrecedoras. Vamos fixar o comentário e boa noite. Hoje eu estou fazendo de dentro de casa essa live. Seja bem-vindo. A galera hoje está vindo um pouco mais devagar, né? Vamos mandar isso daqui para uma galera sobre essa live de hoje, porque a ideia é passar este conhecimento adiante, fazer com que várias pessoas possam ver um pouquinho do que é essa live. O assunto é um assunto bem interessante hoje. Hoje a gente vai falar sobre várias dietas, vou dar uma pincelada sobre cada uma, prós e contras, como funciona. É claro que assim, se eu for falar a fundo, a gente demoraria aqui muito tempo. Tem várias dietas que demoram tempo demais. Então, a ideia mesmo é realmente passar um pouquinho do que é cada uma, qual delas funcionam, quais não funcionam, quais causam bem para a saúde, quais causam mal para a saúde. Tá? Vamos dar uma passada literalmente geral. O que eu vou pedir é para que vocês cliquem nesse aviãozinho e encaminhem para o máximo de pessoas possível sobre essa live, porque o assunto de hoje é um assunto bem interessante e é mais dinâmico, não é como aqueles que a gente ficou falando muito sobre um padrão alimentar, mas aqui eu vou revelar uma coisa bem interessante, alimentos que vão diminuir o risco até mesmo de Alzheimer, que vão diminuir vários problemas ligados à saúde. Eu espero que todos tenham aí papel e caneta, porque isso vai ser extremamente necessário. Pronto, mandei para uma galera sobre a live e vou pedir para que vocês encaminhem também. Boa noite, Vera. No final, depois que eu falar sobre todas as dietas, que não são muitas, eu só peguei as principais, tá? Oi, Duda. Depois, no final, eu vou dizer para vocês, peraí, o que elas têm em comum? Por que essas dietas funcionam? Elas têm uma coisa em comum. E vocês vão perceber isso comigo. E isso vai ser bem legal. Pô, obrigado, Diogo, por ter enviado para a galera. Gente, quem já assiste minhas lives está acostumado, eu sou bem espontâneo, tá? Eu já mostrei minha pantufa na live e hoje eu vou fazer minha live sem fazer a barba. Tô dentro de casa, né? Tô aproveitando aqui para poder falar um pouquinho daqui de dentro, porque lá fora tá um vento enorme, não daria para fazer a live de lá, da sacada. Boa noite, Mônica, bem-vinda. Então vamos começar. Quando eu vou começando, eu sei que tem um delay, né, que demora um pouco do que eu falo para que vocês respondam. Me conta aí um pouquinho quantas dietas diferentes vocês já fizeram. Coloca o número aqui só para eu ter uma ideia. Aí enquanto eu vou falando, eu vou vendo esses númerozinhos subir. Bom, a primeira dieta que eu vou falar, dieta Paleo. Isso, uma dieta que surgiu em 72 e voltou muito forte em 92, né? É uma dieta que traz um pouquinho daquela época do período paleolítico, né? No período em que o homem vivia como nômade e que tinha muita escassez de comida. Então, como o ser humano migrava muito, ele não comia da terra. Eu adoro esses coraçõezinhos, gente. É muito legal. Obrigado. Como o homem ele comia
só o que estava disponível, então ele não tinha muito essa questão de plantar. Ele comia frutas, comia vegetais, sim, mas dos lugares que ele estava, e não de uma plantação. Então é uma dieta em que é baseado no que o ser humano vivia, sobrevivia com o que tivesse. E é uma dieta muito defendida. Bem-vinda, Grace. Muito defendida por muitos nutricionistas, educadores físicos, coaches de emagrecimento, porque eles dizem que o ser humano era adaptado daquela forma, nossa evolução foi daquela forma. Algumas pessoas que defendem uma dieta extremamente carnívora falam bastante dessa dieta, falando assim, o intestino humano, ele é preparado para ser carnívoro. Na verdade, a gente tem, dentro do corpo humano, partes em que mostram uma adaptação para sermos carnívoros e uma adaptação para sermos vegetarianos. E não há nada de errado nisso. Se você parar para pensar na teoria de Darwin, que não sobrevive o mais forte, nem o mais esperto, e sim aquele que melhor se adapta, o ser humano ele se adapta a tudo. E o fato de estar se adaptando a tudo faz com que seja muito mais fácil o ser humano se adaptar a qualquer padrão de dieta. Bem-vinda, Letícia. Então essa dieta ela fala muito da paleo, de que na época não tinha nada industrializado. Nada. Você não tinha grãos, você não tinha açúcar, você não tinha laticínios e nenhum alimento processado. Por isso que essa dieta, ela é restritiva desse ponto de vista. É restritiva em relação a grãos, açúcar, laticínios e qualquer alimento que seja processado, tá? Quem defende muito esse padrão de dieta são os intolerantes à lactose. Pessoas que têm problemas na absorção de carboidrato, a má absorção, pessoas que não absorvem tão bem os grãos. Por quê? Porque o nosso corpo, ele realmente ele tem um pouco mais de dificuldade em absorver os grãos. E quem tem intolerância a glúten, é uma dieta que ela promove muito, ela é muito boa para pessoas que têm esse perfil. E o fato de ter baixo carboidrato e baixo glúten faz com que o emagrecimento ele seja um pouco melhor, ele aconteça de uma forma melhor, tá? Para quem acompanhou a minha live sobre glúten, eu falei muito sobre a questão da inflamação do corpo através do glúten, aquelas junções que existem entre as células, em que você afasta essas junções e o glúten provoca essa reação inflamatória no corpo. Tá, Luciano, mas se eu tenho que tirar tudo aquilo da dieta paleo, o que sobra? Sobra um alto teor de gordura e proteína, sobram algumas hortaliças, frutas de baixo teor não calórico, baixo índice glicêmico, tá? Então, nozes, sementes, castanhas, tudo isso é o que realmente sobra nessa dieta. Então perceba, você vai ingerir muita proteína nesse padrão de dieta. Se você for ver, o que eles defendem? Que em calorias você tem mais ou menos 30% a 45% vindo de um carboidrato, que é um carboidrato em que você tem uma absorção mais lenta. Você tem 20% a 30% advindo de proteína, que é o mais forte da dieta paleo. Você tem 30% das suas calorias advindos de gordura. E também você tem aí quase nada de caloria, né? Mas advindo da ingestão de hortaliças e frutas. É um padrão de dieta bom? Sim, ele é bom. Ele ajuda a regular as bactérias do intestino. E só isso já tem um efeito muito benéfico, tá? Só isso já tem um efeito muito, muito benéfico mesmo. Bom, dieta paleo, você vê, eu vou passar um overview, né, um pouquinho sobre cada uma. E agora vamos para a dieta low carb.
Low carb ficou na moda por muito tempo. Todo mundo falava assim, eu quero uma dieta baixo carboidrato e grande quantidade de gordura. E é uma dieta em que basicamente você evita o açúcar, evita o amido, que são os farináceos, né? E evita tudo que dá embaixo do solo. Arroz, feijão, tudo isso você evita, tá? Então, o que é liberado nesse padrão de dieta? É liberado carne, é liberado peixe, são liberados os ovos, todos os vegetais que dão acima do solo e gordura natural. Ela causa pouca coisa também de cetose, tá? E tem como benefícios a perda de peso, o controle do diabetes. É muito comum você encontrar endocrinologistas defendendo esse padrão de dieta, a melhora da função do intestino, tá? Então, pessoas que são constipadas, esse padrão de dieta, a low carb, ela realmente ajuda bastante. Ela melhora a função cerebral. Por que melhora a função cerebral, pele e os outros? Porque ela melhora literalmente o intestino, tá? A gente tem uma ligação muito grande entre o intestino, o cérebro e a pele, tá? Então, isso tudo faz com que você tenha essa dieta, dentro dessa dieta, essas melhorias. Mas, Luciano, se você corta o doce, depois, quando você para esse padrão alimentar, não vem aquela vontade extrema de comer doce? Não! Isso é mito. Isso é mito. Não funciona assim. Um estudo mostrou que as pessoas, quanto menos doce você come, menos doce você vai ter vontade de comer. Olha que coisa incrível. Se você comer pouco doce, pouco açúcar, depois você vai ter muito menos vontade de comer açúcar. Quais são os cuidados que eu tenho que ter para praticar a dieta low carb? Quem usa medicamentos para insulina, tá? Como a insulina, por exemplo, medicamentos para diabetes, menos a metformina, tá? Aliás, gente, saiu um estudo tão legal de metformina, tá? O Conselho Federal de Medicina proíbe a gente falar em longevidade, tá? Ele proíbe falar em longevidade. Mas saiu um estudo que a metformina, ela mexe com reações bioquímicas que diminuem o envelhecimento. É bem interessante mesmo. Eu estou lendo ainda muita coisa sobre ela para trazer algumas coisas para vocês. Como vocês sabem, eu procuro sempre me informar, ler várias coisas para poder trazer algo que seja de qualidade, tá? Tem que tomar cuidado também para dieta low carb. Quem usa medicamentos para hipertensão, tá? Ela vai cair um pouco a pressão. E mães que estão amamentando, elas também têm que tomar muito cuidado com dieta low carb, porque leva a hipoglicemia, tá? E existe uma dieta que é chamada low carb high fat, que é o LCHF, tá? Ela é mais comum nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu acho que não chegou a pegar tanto, pelo menos eu não ouvi tanto sobre esse padrão de dieta aqui, né? Esse padrão de dieta é um low carb com menos carboidrato ainda. Você tira também os processados e come só produtos que são inteiros, tá? É um padrão de dieta bom. Mas no geral ela dá o mesmo resultado que a low carb, tá? Os estudos comparativos mostraram que não existe muita diferença. E agora entramos numa dieta que é uma dieta muito polêmica. É uma dieta que o vídeo deu pausado aqui devido à conexão. Espero que tenha voltado. Bom, eu vou falar de uma dieta que é muito polêmica, que algumas pessoas amam ou odeiam, tá? Que é a dieta cetogênica. Essa daí você tem um baixíssimo índice de carboidrato. Carboidrato lá embaixo, quase nada de açúcar, tá? Seu corpo ele vai entrar num estado que a gente chama de cetose. E essa cetose, obrigado, Mônica.
E essa cetose que seu corpo entra nesse estado, teoricamente, as pessoas que defendem essa dieta dizem que faz com que você não sinta fome, tá? Bom, alguns estudos publicados no PubMed diz que não é bem assim. Você também sente fome com esse padrão de dieta, tá? Existem 4 tipos de low carb. Existe a low carb que é clássica, em que você ingere 5% só de carboidrato, proteínas 20% e 75% de gordura. Veja, a Sociedade de Cardiologia, já vou falar dos outros tipos de dieta. A Sociedade de Cardiologia defende que nós, seres humanos, deveríamos não comer tanta gordura. Um relatório que saiu, acho que na década de 70 ou 80, não me recordo bem a história, ele dizia que essas dietas ricas em gordura poderia levar a aterosclerose e maior risco de infarto, baseados em alguns estudos, incluindo o Framingham, que foi um estudo muito grande. Isso foi um tiro no pé. Por quê? A indústria alimentícia sabe que a gordura, que é o que dá gosto para o alimento, se tirasse do alimento, ficaria um gosto de papel. E aí eles começaram a colocar açúcar na comida. Foi onde a obesidade saltou. E foi década de 80, isso mesmo, agora eu lembrei. Agora olhando, eu lembrei do gráfico que saiu na New England. Foi na década de 80, saltou, aumentou o número de obesos. Então, de certa forma, um alto índice de gordura, ela tem se mostrado como uma não correlação tão direta assim com a aterosclerose. É claro que tem a gordura trans, que é uma gordura ruim, mas aqui eu estou falando da gordura boa. Nem o LDL tem se mostrado que níveis tão baixos assim previnem, tá? Segundo tipo de dieta cetogênica é a dieta com muita proteína. Então a gordura que antes era 75% cai para 60%. E a proteína vai para 35%. Aí o carboidrato, de novo, 5%. Ele é um padrão de dieta que ele já é um pouquinho mais aceitável, baseado quando a gente considera a gordura como um mal. Mas ainda é polêmico, ainda precisa de muitos estudos para provar que ela realmente funciona e é boa. No final eu vou falar para vocês qual é a conclusão geral, tá bom? Estou falando de cada uma das dietas. Existe a dieta cetogênica cíclica. O que é isso? Ela é completamente confusa. Você faz muito carboidrato, você faz um ciclo com pouca gordura e pouca proteína, por 1-2 dias só. Muito carboidrato. E aí depois você passa, durante o resto da semana, 5 a 6 dias, uma dieta completamente cetogênica. A cetogênica clássica, com 5% de carboidrato, 75% de gordura e 20% de proteína. Ela é uma dieta que, teoricamente, esse choque que causa no organismo causaria o emagrecimento, tá? Os estudos não falam a favor disso também. Existe a dieta cetogênica estratégica. O pessoal está inventando coisa, né? Existe mesmo. É estratégica. O que você faz? Você toma um carboidrato antes e depois do treino, mantendo menor do que 5%, e o resto você tem a clássica. Então você tem a clássica, né? Só que todo carboidrato que você vai tomar é antes e depois de um treino, tá? Por que antes e depois de um treino? Porque antes do treino, quando você toma um carboidrato de liberação um pouco mais lenta, por exemplo, a maltodestrina, o que acontece? Durante o treino, o seu corpo ele vai começar a utilizar vários níveis de energia. E dentre eles, em algum momento, ele vai utilizar a glicose. Se você não tiver um estoque de glicose muito adequado no fígado, ou não tiver glicose circulante, ele começa a tirar do músculo, que é onde aumenta a lesão muscular. Então, é baseado nisso que a gente toma antes. Mas e depois do treino? Por que carboidrato depois do treino? Quando a gente treina,
Os receptores GLUT, que são os receptores, é como se fosse uma porta, tá? É uma porta que vai abrir e vai fazer com que a glicose entre para dentro da célula. O nome dela é GLUT, são os receptores. E o GLUT4, que é o mais comum, quando a gente termina o treino, ele sobe numa quantidade grande nas nossas células. Então, teoricamente, o melhor momento para se comer um doce, para se comer algo que seja como chocolate, algo assim, seria depois do treino. Mas veja só, lembre-se, a glicose, quando eu tenho um pico de glicose, eu libero muita insulina. E a insulina, ela pega 3 moléculas de acil e 1 molécula de glicerol, a insulina é quem faz isso, e deposita esse triacilglicerol. E o triacilglicerol é o nome da gordura. Então, causar um pico de insulina, mesmo que seja depois do treino, aumenta depósito de gordura. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Dieta mediterrânea low carb. Dieta mediterrânea low carb, ela tá mais para um estilo de vida do que propriamente uma dieta, tá? É como as pessoas levam a vida no Mediterrâneo. Eles procuram trabalhar o ciclo do sol, então dorme cedo e levanta cedo, tá? Costumam fazer muita caminhada, pregam a questão do convívio social. Mas, Luciano, não era dieta? Esse é o estilo de vida mediterrâneo. E a dieta ela é baseada nesse estilo de vida. Envolve você ter momentos de lazer. Tô adorando esses coraçõezinhos. Vera, ainda que eu tô falando das principais dietas. Você falou que não conhecia, mas eu só tô falando das principais. Eu não vou falar das intermediárias. Essas que não tem nem pesquisa, eu não vou nem falar. Porque não adianta, eu vou falar uma coisa que eu não sei. Não sei se vale a pena ou não. Então, eu só vou falar o que realmente tem pesquisa, tá? Então, e olha que tem dietas pra caramba aí. Bom, e dentro dessa dieta mediterrânea, desse estilo de vida, eles dizem que você tem que ter uma horta. Então, essa é a verdadeira dieta mediterrânea, tá? Ela tem uma baixa quantidade de carboidratos. Basicamente, os carboidratos que você ingere são à base de grãos. E como o grão ele é muito difícil absorver, ele é absorvido de forma lenta, você não tem um pico de insulina. E como você não tem um pico de insulina, você não tem a produção das 3 moléculas de acil e a molécula de colesterol, de glicerol, que formam a gordura. Percebe? Então, é um carboidrato que não gera tanta gordura. Ela é baseada em peixe gordo, ao invés de carne vermelha, tá? Peixe um pouquinho mais gorduroso. Azeite extra virgem, ao invés de manteiga. Aliás, há um tempo atrás eu fiz uma live sobre óleos. E saiu uma pesquisa muito importante mostrando que uma coisa que eu falei não está muito adequada, tá? Eu estou terminando de ver se essa pesquisa e quem foram os patrocinadores, se existe interesse ou não, e se não tiver eu vou trazer aqui para vocês. Se eu realmente falei errado eu vou passar para vocês aqui, tá bom? Bom, isso é a dieta mediterrânea. Jejum intermitente. Tô acabando, hein, gente? Tô acabando. Tá acabando as dietas. Jejum intermitente. Polêmico jejum intermitente. Alguns falam a favor, outros falam contra. Pessoas juram que ele é perfeito e pessoas juram que é ruim. Muita pesquisa falando uma coisa, muita pesquisa falando outra. Tá? Ela imita a escassez de alimentos dos nossos antepassados. Algumas coisas comprovadamente boas do jejum intermitente são que você aumenta a atividade cerebral quando você faz o jejum intermitente, você diminui a quantidade de bactérias ruins do intestino, emagrece, tá? Emagrece mesmo, melhora a disposição, melhora os níveis de serotonina no corpo e com isso melhora seu humor, tá? E as pessoas oscilam esse jejum entre 16 e 48 horas. Imagina só, 2 dias, né, em jejum.
É coisa pra caramba, hein? Eu costumava ficar irritado quando o almoço atrasava 2 horas. Mas tudo bem. Hoje eu tenho um controle um pouco melhor. Então, quem faz, por exemplo, 16 horas de jejum, toma café mais ou menos aí umas 10 da manhã e janta às 18 horas. Então esse é o jejum. E os estudos indicam que o jejum até 16 horas, ele é benéfico para o corpo. Acima de 16 horas, ele não tem grande benefício. Não aumenta benefício. Então não adianta você fazer jejum de 20, de 48 horas. Ele não vai ter esse benefício todo. E como que eu faço para progredir o jejum? Por exemplo, eu tenho um hábito, eu sou diurno, tá? Eu prefiro acordar cedo e dormir cedo. Esse é um pouco meu estilo. Tem gente que é noturno, tem gente que dorme tarde tranquilamente. Mas se você pretende fazer isso, você tem que ver primeiro que horas que você costuma dormir. Que horas que você costuma dormir, qual é o horário da sua última refeição e qual o horário da sua primeira refeição do dia, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai adequar. Ah, Luciano, eu costumo fazer 6 horas de jejum, só durmo 6 horas. Ah, eu durmo 8 horas, eu faço 8 horas de jejum. O que você vai fazer? Você vai aumentar de 8 para 10. Então, você vai jantar 1 hora, 2 horas antes de dormir e vai tomar o café quando acordar, tá? Depois você vai aumentando. Ah, eu vou aumentar para 14 horas. Aí 2 horas antes de dormir, 2 horas depois de acordar. E aí depois ajusta para 16 horas. Deixa eu ver aqui o recado. Então, Grace, os estudos mostram que até 16 horas ele é bom. O jejum intermitente até 16 horas ele é bom. Depois de 16 horas ele não soma benefício, tá? Realmente não soma benefício. E faz sentido, sabe por quê? Porque quando chega a noite, seu corpo ele não está adaptado, por exemplo, para de madrugada você ter uma liberação de insulina. Nós não temos essa adaptação. Por isso que as pessoas que trabalham de madrugada, elas ganham mais peso, elas engordam mais. Esse é um dos motivos, tá? Não o único, mas um dos motivos. Então, ao que tudo indica, o jejum intermitente, ele é válido, tá? Vera, se você tem dificuldade, vai fazendo isso, vai aumentando de pouquinho em pouquinho, tá? Torne isso natural. Tem uma pesquisa, são os mini hábitos, né, que saiu em Harvard, na neurociência, mostrando que quando você inclui um hábito na sua vida de pouquinho em pouquinho, uma quantidade pequena, e vai aumentando, a chance de você não desistir, a chance de você ter sucesso é muito maior, para tudo. Então, se você quer ter um hábito na tua vida, começa pequenininho. Poxa, eu quero ter o hábito de fazer caminhada. Caminha até a esquina e volta. Só. Aí vai ter dia que você vai falar assim, poxa, eu tô com vontade de caminhar mais. Aí você caminha até a esquina, vai até a outra esquina e volta. Aí você volta com aquela satisfação cerebral. Nossa, cumpri minha meta e ainda dobrei a meta. Não vamos falar nada disso. Cumpri minha meta e aumentei o que eu conseguia. Aquela sensação de vitória é muito bom para o cérebro. E com isso você tem um feedback positivo, você aumenta os seus hábitos, melhora os seus hábitos. Contando o tempo que o pessoal dorme, tá? O jejum intermitente você sempre conta o tempo que dorme, tá? Ele emagrece, sim, mas ele quebra a homeostase do organismo, que é o equilíbrio do organismo. E isso ajuda a emagrecer. Fora que uma coisa muito benéfica do jejum intermitente, seu nível de insulina, cai. E quando cai, lembra, a insulina é quem forma o triacilglicerol, quem forma a gordura e vai causar o depósito, mas ela também é quem impede a queima da gordura. Quando o nível de insulina é lá embaixo, você queima a gordura, principalmente à noite. Então quem faz o jejum intermitente emagrece dormindo. Isso é uma boa, né? Dieta Duncan. A dieta Duncan, ela foi criada em 1970 por um nutrólogo, Pierre Duncan, tá? Ela tem um nível altíssimo de proteína, baixo carboidrato e baixa gordura.
Isso é bom, Vera. É muito bom caminhar. É muito bom caminhar mesmo, tá? Agora, se você está caminhando, está fazendo atividade física, está tendo uma boa alimentação e não está perdendo peso, dá uma olhada na microbiota do intestino. Isso eu até acho que vai ser a próxima live. Eu vou falar sobre o intestino, como você melhora os micróbios do intestino. E isso vai diminuir a inflamação, diminui o risco de Alzheimer, melhora a qualidade de vida, melhora o nível neurológico. É bem interessante, talvez seja uma live aí para se fazer. Então esse tipo de dieta Duncan, ela dá muita fadiga mesmo. A pessoa se sente muito cansada pelo nível de proteína alto, o corpo para quebrar a proteína é mais difícil, para tirar energia da proteína é mais difícil. Você tem uma baixa quantidade de gordura, baixa quantidade de carboidrato, que são as formas de energia mais comum, então a pessoa se sente fadigado. Isso faz com que você tenha uma aderência muito menor. Grace, o ideal do jejum intermitente é de 10 a 16 horas, tá? Então, se você for fazer, começa devagarinho. Por exemplo, se você dorme 8 horas, começa um jejum intermitente de 10 horas. Depois que você sentir que está adaptado, tranquilo, passa para 11, depois 12, 13 e assim vai. Procurando sempre tirar do horário da janta, sempre jantar mais cedo, tá? Isso é melhor. Então, voltando na dieta Duncan, ela tem 4 fases. A primeira fase, que é o ataque, que ele dura de 3 a 7 dias, tá? Em que você só come proteína. Não come nada de carboidrato, é proteína pura. Imagina só, seu prato vai ter um bife, vai ter um peixe, vai ter um frango, vai ter tudo isso. E no entanto, você não tem mais nada. Gente, a proteína a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo, tá? Eu estava lendo esses dias uma pesquisa mostrando que mais que 50%, não vou falar o valor porque eu posso estar errado aqui no valor, mas com certeza mais que 50% do antibiótico nos Estados Unidos ele vai para frango, para boi, para vários animais. Por quê? Porque eles matam, isso vai na ração, eles matam as bactérias do intestino, recoloniza com bactérias ruins, que é o que causa a obesidade, tá? Eu vou fazer uma live sobre o intestino, acho que é uma boa. Bom, a segunda fase da Duncan, você tem a fase chamada fase de cruzeiro. São 7 dias que você começa aí uns legumes, umas verduras. Você pode comer gelatina, mas sem açúcar. Na terceira fase da Duncan, você faz a consolidação. Aí já são 10 dias, é um período mais longo. Só que para cada quilo de perda, você coloca 2,5 colheres de sopa de farelo de aveia por dia, carne, gordura natural e fruta. Uma porção de carboidrato 2 vezes por semana, seja arroz ou macarrão integral. Tá? Fase de estabilização da Duncan. O que eles fazem? São 3 colheres de sopa de farelo de aveia por dia, aumenta o carboidrato e aos poucos, junto com proteínas e gorduras. Um dia por semana você só come carne magra e leite desnatado. Dentro da Duncan eles também defendem que você tenha que fazer caminhada 3 vezes por semana. A Duncan mostrou ser boa para emagrecimento? Não. Nível de aderência lá embaixo, nível de emagrecimento não superou nenhuma das dietas que eu falei aqui até agora. Nenhuma delas, tá? Dieta Atkins. A dieta Atkins, ela tem nada de carboidrato. Zero. Só o que tem no natural. Seu corpo faz uma cetose violenta. Parece a dieta cetogênica. Você libera a gordura e carne e também tem 4 fases. Você tem a fase de indução, em que você come máximo 20 gramas de carboidrato por 14 dias no mínimo. É muito tempo sem carboidrato. Imagina a fadiga que você fica. Você tem uma perda, a segunda fase, que é a perda contínua de peso, que são vegetais com carboidrato, você começa a introduzir.
sempre aumentando de 5 em 5 gramas. Você tem a fase de pré-manutenção, em que você aumenta o carboidrato agora para 10 em 10 gramas, até chegar a 100 gramas por dia. É o máximo que você vai comer de carboidrato. E por último, a fase de manutenção. Quando chega a achar o nível de carboidrato em que você não ganha mais peso, aquele é o seu nível. Você descobriu o seu nível. Gente, você faz cetose. Dizem que as pessoas não sentem fome. Eu não achei artigo científico que fala a favor nem contra essa informação. Mas é uma dieta que também não tem grande benefício, tá? Não provoca uma perda de peso grande em relação às outras. As diretrizes da ABESO e os estudos recentes mostram que todas as dietas restritivas, elas não devem ser mantidas por um longo prazo, tá? Quem está no grupo comigo sabe que a gente pratica uma dieta que tira tudo que inflama o corpo, tá? Embora eu fale que é tudo que inflama, ao mesmo tempo que a gente tira o que inflama, a gente tira também as coisas que promovem o crescimento das bactérias ruins. Então, nesse primeiro mês, né, eu vi que a Rosa entrou aí na live, nesse primeiro mês, você está matando todas as bactérias ruins do intestino. As bactérias que promovem doença autoimune, as bactérias que diminuem a atividade cerebral, que causam fadiga. Então você está matando todas essas bactérias dentro dessa orientação, tá? Quando entra na segunda fase, a gente trabalha uma dieta que é uma dieta da microbiota. Então a gente começa a recolonizar o intestino só com bactéria boa. E aí, a Rosa está aí, ó. Depois coloca aí quanto que você eliminou de peso aí nos 15 dias que você tá. Depois você começa uma dieta em que você vai recolonizar o intestino só com microbiota boa. Então, o que vai acontecer? Você vai começar a absorver mais vitamina B, você vai melhorar seu nível de vitamina D, você vai melhorar seu nível de raciocínio, vai melhorar o humor, vai melhorar a pele. Por isso que quem entrou, o brinde lá do skincare é só no segundo mês, tá? Porque é um período que sua pele já está muito melhor. Então você vai ter todos esses efeitos. No segundo mês, entra com a dieta 3,1 quilos, né, em 15 dias. Excelente, excelente. E você vai ver quando entrar no segundo mês. No terceiro mês, a gente entra com algumas coisas que mistura da dieta da microbiota com o padrão mediterrâneo. E também uma outra novidade, que essa eu não vou falar aqui, que é exclusivo de quem chegar lá na terceira fase, que é o terceiro mês, tá? E ali você vai ver o tanto de peso que elimina. E é bem legal, porque você faz isso com saúde, tá? Bom, voltando às dietas que eu falei, de todas aqui que eu falei, o que elas têm em comum? O que elas têm em comum? Alguém aqui conseguiu perceber? Das dietas que eu passei, qual o ponto comum em quase todas elas? E ó, eu dei uma dica, hein? Eu dei uma dica. Eu falei da Sociedade de Cardiologia, que proibiu a gordura, aí colocaram uma substância, e essa substância fez o nível de obesos ir lá para cima. Único ponto em comum, baixo carboidrato. Não sei se vocês perceberam, mas quase todas as dietas trabalham baixo carboidrato para emagrecer. Quanto será que as outras coisas interferem no peso, gente? Os estudos mostram que o que mais interfere hoje no peso é o baixo nível de carboidrato. É ele quem faz você manter um peso adequado. Opa, desligou aqui meu ring light. Deixa eu ver se eu ligo ele aqui de novo. Pronto. Senão ficou muito escuro. Então, todas elas baixam o nível de carboidrato. E baixando esse nível de carboidrato, faz com que você tenha um melhor resultado. Olha que legal.
entendeu? Esse é o ponto em comum. Então, quando você termina todo o padrão de dieta, o ideal é que você permaneça com o nível de carboidrato baixo e o nível de glúten baixo. Basicamente, se você fizer isso, independente da dieta que você faça, você vai eliminar peso. O carboidrato e o glúten são os piores inimigos que tem o ser humano. Quem foi que falou? Foi um grande cientista que comentou, inclusive, que ele acredita que quase todas as doenças vêm dos alimentos que a gente tem. Então é muito importante essa informação. Gente, sobre dietas, eu falei aqui as principais, falei as que tem pesquisa em cima, tá? Ah, Luciano, mas tem a dieta da lua, tem a dieta não sei o que lá. Meu, eu não fui atrás das dietas que não tem pesquisa, porque não tem como falar a favor nem contra, tá? Como que a gente vai dar opinião de algo que a gente desconhece? Eu acho isso inadequado, né? Então, sobre dietas era isso. Eu vou dar um recado aí também para quem está no grupo, no nosso grupo lá de emagrecimento, né? E aí a Rose, parabéns pelos seus... Rose, sabia que 3,1 quilos, 3,1 quilos, você diminuiu em quase 10% o seu risco cardiovascular? Seu risco cardíaco diminuiu em quase 10%. Não sei se você está sentindo outras melhorias na sua vida, em disposição, outras coisas, tá? Mas você vai ver o que isso vai dar de pique em você. Então, semana que vem, nós não teremos a live à noite. Semana que vem é para o grupo, a gente vai fazer o coaching em grupo, tá? Vai ser do nosso grupo, do Tríade do Peso. Então, semana que vem não teremos a live, vamos voltar na outra semana. Eu preparei algo muito legal. Essa parte do coaching, semana que vem eu vou passar para vocês o link, tá? Fiquem atentos, vai estar lá no grupo. Vamos começar também às 21 horas, também com uma previsão só de 1 hora de duração. Eu procuro ocupar o mínimo possível de tempo. Se vocês verem, poxa, as aulas do curso é tudo de 10 minutos, tudo algo bem rápido. E o que a gente vai fazer semana que vem não vai ligar só a emagrecimento, tá? A gente vai trabalhar algumas áreas que vão além do emagrecimento, que você vai poder utilizar para o vida profissional, para tudo mais, relacionamentos, para tudo na vida, tá? Eu espero encontrar o máximo de pessoas possível. Que legal, Rose. Acabou suas dores com essa alimentação? Que legal. Isso daí é porque você diminuiu a inflamação no seu corpo. Putz, que bom. Isso é o que mais vale a pena, viu? É a saúde. Que legal. É bom saber que esse padrão alimentar está te causando esse benefício de não ter mais dores no dia a dia. Eu vou depois, Rose, me lembra, tem algo que eu queria passar para você, tá? Para essas dores que você sentia, depois você me passa. Eu vou passar um negócio legal. Eu vou passar no grupo também sobre uma receita, tá? O pessoal do grupo me lembra, uma receita dos probióticos. Quais são os probióticos que são bons para tomar, para regular o intestino? Que a gente tem falado bastante sobre essa parte intestinal. E aí eu vou passar algumas substâncias também naturais que elas desinflamam o corpo, tá bom? Essa artrite reumatoide sua, você vai ver o quanto ela vai melhorar, tá bom? Me lembra. Mas me lembra amanhã, que amanhã eu sento com calma e mando para vocês, tá? Aliás, amanhã eu vou ter que preparar uma aula que eu fui convidado para fazer na CPFL. Depois de amanhã, na sexta-feira. Me lembrando, até sexta-feira eu mando para vocês, tá bom? Então, semana que vem não teremos nossa live, vai ter o coaching e voltamos na outra semana. E na outra semana eu vou falar sobre a questão do intestino, essas bactérias que melhoram o intestino, a famosa dieta da microbiota, que um monte de gente fala, um monte de gente tem emagrecido muito.
que faz parte da segunda fase do nosso programa, tá? E aí você vai ver o quanto que isso causa de benefício, e eu vou explicar mais ou menos o que é essa dieta da microbiota. Vou dar as dicas do que você pode comer para melhorar essas bactérias do intestino e melhorar a sua disposição. Quem fizer isso que eu vou falar daqui 2 semanas, né? Porque semana que vem é o coaching no grupo. Quem fizer vai ver a diferença na pele. Literalmente melhora muito a pele. Eu comecei a fazer. Gente, é legal demais. É legal demais. Eu tenho aprendido muito. E é isso, pessoal. Alguma coisa a mais? Alguma pergunta? Porque se não tiver, vamos encerrar. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu não estou agradecendo por mim. Eu não estou agradecendo só porque estão dando audiência. Não é por isso que eu estou agradecendo. Eu estou agradecendo porque nesses 2 anos pra cá, o que eu vi de gente jovem morrendo na UTI, o que eu vi de pessoas falecendo, pais que não iam voltar para casa para ver seus filhos pequenos, né? As pessoas que me conhecem há mais tempo, eu não fico me apresentando nas lives, mas eu trabalho com terapia intensiva também. Isso machuca a gente demais como médico. Machuca demais como médico, porque a gente quer saúde. A gente quer que as pessoas saiam saudáveis. A gente quer que as pessoas melhorem. Então, o meu agradecimento é porque vocês estão se importando com a saúde de vocês. E enquanto vocês estão se importando com a saúde de vocês, sou eu que agradeço. Diogo, obrigado pelo elogio. Obrigado por ter encaminhado para várias pessoas. É o que eu falo, seja anjo na vida das pessoas. E é isso que a gente tenta no nosso dia a dia. Eu quero que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso, tá bom? E o pessoal do grupo se preparem, porque semana que vem vai ser muito bom o negócio do coaching, tá bom? Estou encerrando por aqui. Bom descanso a todos.